Em um consenso que transcende fronteiras e disciplinas, cientistas do mundo inteiro nos alertam com uma verdade incontestável. O relógio do destino da Terra está ticando e o alarme está prestes a soar. Entre os sussurros do cosmos e os gritos da natureza, astrônomos, geólogos e biólogos unem-se em uma previsão sombria. Nosso lar enfrenta ameaças de extinção tão dramáticas quanto as cenas de um filme apocalíptico. Imaginem, se puderem, um futuro marcado por guerras nucleares, colisões astronômicas cataclísmicas, pandemias sem cura, fome, sede e caos climático. E talvez o mais assustador, nações armadas até os dentes, com o poder de desencadear essas catástrofes a um mero capricho. E no ano de 2016, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que o próximo objetivo do programa espacial americano seria uma missão tripulada a Marte. A previsão era de que isso fosse possível até 2030, mas parcerias inéditas com empresas privadas, como a SpaceX do bilionário Elon Musk, têm permitido que os planos sejam acelerados cada vez mais. E é possível que a missão aconteça antes do previsto. Ao contrário da corrida espacial que supostamente levou o homem à Lua, a jornada a Marte não tem como objetivo reforçar a importância de um governo ou de um país específico. Estados Unidos e Rússia, antes inimigos que competiam entre si, uniram suas forças em setembro de 2017 para construir uma base espacial na órbita da Lua, etapa importante no plano para enviar missões tripuladas a Marte. O investimento feito pelos governos e pelas empresas envolvidas neste projeto, tanto de tempo quanto de trabalho e dinheiro, é imenso, e todo esse esforço certamente não seria feito por mera curiosidade. Então, a pergunta que fica é: por que gastar centenas de bilhões de dólares numa missão quase impossível que enviará pessoas para outro planeta sem expectativas de retorno? A razão, que nunca será esclarecida em nenhum lugar, é apenas uma. A única garantia de sobrevivência da espécie humana é abandonar o planeta Terra e encontrar outro lugar para viver. Segundo Barack Obama, as missões para Marte irão nos ensinar como os humanos poderão viver longe da Terra. Mas pense comigo em uma coisa: não seria melhor investir todo esse dinheiro na melhoria da vida aqui na Terra? A resposta é não. Se a conclusão dos cientistas for de que a qualquer momento o nosso planeta pode deixar de existir ou se tornar inabitável. Elon Musk, um dos mais envolvidos com o projeto da jornada a Marte, afirmou que colonizar o planeta vermelho é essencial para preservar a raça humana e garantir a continuidade da civilização. Ele disse: "Claro, é importante ter uma base autossustentável em Marte, porque este planeta é suficientemente distante da Terra e é mais garantida a sobrevivência do que em uma base lunar. Se houver uma terceira guerra mundial, queremos nos assegurar de que existam sementes suficientes na civilização humana em algum lugar." E em sua última declaração sobre a possibilidade de extinção da vida na Terra, antes de morrer em 2018, o cientista Stephen Hawking diz que a Terra está há poucos séculos de se tornar uma imensa bola de fogo, devido ao aumento da população e da demanda de energia. Mas governos e cientistas hoje estão cientes de que muitos outros fatores têm se combinado para que o prazo de validade deste mundo seja muito menor do que se pensava. Então, seja pela interferência humana, por meio de guerras, por mudanças climáticas ou pela colisão de asteroides, está muito claro para todos que o futuro da Terra é pegar fogo. E quem não quer desaparecer nas chamas está disposto a pagar o preço necessário para se livrarem disso. Todas essas projeções científicas confirmam o que a Bíblia já dizia há milhares de anos: este mundo acabará em fogo. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou isso ao falar a respeito do fim dos tempos. Veja o que ele disse: "Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso." O apóstolo Pedro, através da revelação do Espírito Santo, disse a respeito desse acontecimento: "Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor,
e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e acelerando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O pensamento dos governos e cientistas não está errado. O que eles não sabem, porém, é que não apenas a Terra está ameaçada, mas todo o universo. Os céus também serão desfeitos, ou seja, estrelas, satélites e outros planetas estão todos com os dias contados. Sim, meus irmãos, a Terra acabará em fogo, e o ser humano precisa encontrar outro lugar para viver. Mas esse lugar não é Marte, e sim um novo céu e uma nova terra que o Senhor Jesus preparou para nós. São nestes lugares que Jesus vai levar aqueles que creram no seu nome e viveram suas vidas em obediência às suas palavras. Esta promessa nos é revelada na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, onde está escrito: "E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Esta visão profética compartilhada por João nos mostra que Deus tem planos para restaurar completamente a criação, criando um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte, como nos é prometido nos versículos seguintes deste capítulo. A preocupação com o fim dos tempos e a busca por um novo lar no universo físico reflete a inquietação humana diante da finitude e da fragilidade da vida na Terra. Contudo, a Bíblia nos orienta a olhar além do horizonte físico, para uma esperança que transcende as limitações do nosso mundo material. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos aconselha a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Isso significa que, embora devamos cuidar do planeta que Deus nos deu e usar a ciência para melhorar nossa qualidade de vida, nosso foco principal deve estar na vida eterna que nos foi prometida através da fé em Cristo. Portanto, enquanto os esforços para explorar Marte e outros planetas podem representar o ápice do empreendimento humano e da curiosidade científica, eles também nos lembram da nossa profunda necessidade de redenção e de um lar eterno. O projeto de Deus para a humanidade não se limita às fronteiras do universo conhecido, mas se estende a uma realidade espiritual onde seremos recebidos em uma nova criação, livre das marcas do pecado e da decadência. Diante disso, somos chamados a viver com a perspectiva da eternidade em mente, cultivando uma relação íntima com Deus e seguindo os ensinamentos de Jesus. Fazer isso não apenas nos prepara para o futuro celestial prometido, mas também nos dá sabedoria e força para enfrentar os desafios do presente com fé e esperança. A verdadeira solução para a continuidade da raça humana não é encontrada na colonização de novos planetas, mas na promessa divina de renovação total, onde haverá um novo céu e uma nova terra para todos aqueles que estão em Cristo. Encorajo todos a refletirem sobre essa promessa e a viverem de maneira que honre a Deus, buscando sua vontade em todas as áreas da vida, confiantes de que, no final, Ele cumprirá todas as suas promessas, criando um lar eterno para seu povo. O Senhor deu a seguinte visão ao apóstolo João: "Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou." Aquele que estava sentado no trono disse: "Estou fazendo novas todas as coisas." E acrescentou: "Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança." Esta promessa divina, revelada no livro de Apocalipse, oferece uma esperança profunda
e um consolo imenso para todos nós que vivemos em um mundo marcado por lutas, dores e incertezas. O que Deus promete é nada menos que uma renovação completa da criação, uma restauração de tudo o que foi perdido ou destruído pelo pecado e pela morte. A visão de João nos lembra de que o plano de Deus para a humanidade e para a criação vai muito além do que podemos imaginar ou compreender completamente nesta vida. Essa nova criação, a Nova Jerusalém, simboliza a consumação da redenção divina. Ela é descrita como uma cidade perfeita, onde a presença de Deus habita diretamente com seu povo. A imagem da cidade descendo do céu reflete a união perfeita entre o divino e o humano, um tema recorrente em toda a Bíblia, mas que encontra sua plena realização nesta cena apocalíptica. O que essa visão significa para nós hoje? Primeiramente, ela nos encoraja a viver com a eternidade em mente. Sabendo que este mundo e suas tribulações são temporários, podemos enfrentar as dificuldades com fé e esperança, confiando que Deus está no controle e que Ele está trabalhando para renovar todas as coisas. Em segundo lugar, a promessa de Deus de enxugar toda lágrima e eliminar a morte, a tristeza, o choro e a dor, nos motiva a buscar consolo e força nele, especialmente nos momentos de maior sofrimento. Além disso, essa esperança futura tem implicações práticas para como vivemos no presente. Somos chamados a ser embaixadores do reino de Deus, trabalhando para espalhar a sua luz, amor e justiça em um mundo ainda marcado pela escuridão. A antecipação da Nova Jerusalém deve nos inspirar a viver de maneira que honre a Deus, mostrando compaixão pelos outros, cuidando da criação e compartilhando as boas novas da salvação através de Jesus Cristo. Em resumo, a visão dada a João é uma poderosa lembrança do amor de Deus, do seu poder soberano e do seu plano maravilhoso para o futuro da humanidade e da criação. Enquanto aguardamos a plena realização dessa promessa, somos fortalecidos pela certeza de que, no final, Deus fará novas todas as coisas, estabelecendo para sempre o seu reino de paz, justiça e alegria. E diferente do que muitos pensam, você não precisa fazer parte de nenhum projeto espacial para ser salvo do fim do mundo que nós conhecemos hoje. Você também não precisa ser amigo de nenhum bilionário que quer levar as pessoas ao espaço. O que você deve fazer é entregar a sua vida a Jesus Cristo e se tornar amigo íntimo dele, porque não são os dólares nem os foguetes que irão salvar a sua alma quando o fim chegar, mas sim o sangue do Cordeiro que já foi derramado na cruz há 2000 anos atrás. Veja o que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia! Eu vou te explicar exatamente tudo o que isso significa. Em primeiro lugar, Deus te ama, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Na Bíblia, existem muitas passagens que falam sobre o quanto Deus nos ama. O maior exemplo disso foi quando Ele enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para morrer por nossos pecados. Mas ainda hoje, o Senhor cuida de você, e tudo o que Ele mais deseja é ter um relacionamento íntimo contigo. Amém. Segundo, todos são pecadores e estão separados de Deus. É muito comum as pessoas acreditarem que existem vários caminhos para se chegar a Deus. Há muitas religiões em todo o mundo, e em cada uma delas há pessoas boas e honestas. Então, pode parecer estranho saber que elas não serão aceitas no céu, já que elas fazem tantas coisas boas. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores, e somente um pecado é suficiente para nos separar de Deus, porque Ele é santo. Veja o que a Bíblia diz: quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. E como você pode imaginar,
Isso é um grande problema, já que nós não conseguimos deixar de cometer pecados. Em algum momento, nós acabamos mentindo, cobiçando algo que não é nosso, usando o nome do Senhor em vão, e dessa maneira, jamais conseguiremos alcançar o favor de Deus por conta própria. Diante dessa realidade, surge a necessidade de uma solução para o nosso problema de separação de Deus. É aqui que a mensagem central do Evangelho entra, oferecendo esperança e redenção. Romanos 3, versículos 23 a 24 declara: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Este versículo revela que, embora todos sejamos pecadores, Deus providenciou um caminho para sermos reconciliados com Ele através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. A beleza do Evangelho está na verdade de que não precisamos confiar em nossas próprias obras ou bondade para sermos salvos. Efésios 2, versículos 8 e 9 nos lembra: Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente gratuito de Deus, disponível para todos que colocam sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, enquanto muitos buscam alcançar a Deus através de seus próprios esforços e boas obras, a Bíblia nos ensina que o único caminho para Deus é através de Jesus. João 14, versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta é a verdade fundamental do cristianismo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e somente através dele podemos ser restaurados à comunhão com Deus. O convite do Evangelho, então, é para que reconheçamos nossa condição pecaminosa, nos arrependamos de nossos pecados e depositemos nossa fé em Jesus Cristo. Ao fazermos isso, não somente somos perdoados e purificados de toda injustiça, mas também somos adotados na família de Deus, recebendo a promessa da vida eterna. Este é o verdadeiro caminho para alcançar a Deus, um caminho de fé, graça e redenção através de Jesus Cristo. Mas, quando tudo parecia perdido, a próxima verdade resolve o nosso problema. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado. Nós nunca seremos bons o suficiente. Por isso, irmãos, nós precisamos de um Redentor, alguém que possa pagar os nossos pecados. Então Deus, por nos amar tanto, entregou Jesus para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Veja o que a Bíblia diz: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A morte de Jesus pagou a dívida de todos os nossos pecados, passados e até mesmo daqueles que cometeremos no futuro. E no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita para ser o nosso intermediador. A quarta verdade que você precisa saber: Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Eu sei que parece simples, mas muitas pessoas ainda acreditam que existem outros caminhos que levam a Deus ou outras formas de alcançarem a salvação. Este engano tem mantido as pessoas longe da verdade do Evangelho. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso, você precisa entender que ser uma pessoa boa, acreditar em Deus e fazer o melhor para servi-lo não é suficiente para ser salvo. É preciso aceitar o Filho de Deus, Jesus, como o único caminho e meio de salvação para a humanidade. Veja o que está escrito: O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa afirmação de Jesus, encontrada no livro de João, capítulo 14, versículo 6, é um lembrete poderoso da exclusividade da salvação através de Cristo. Em um mundo que frequentemente promove a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia nos ensina algo radicalmente diferente. Não se trata de intolerância ou estreiteza de visão, mas sim da revelação divina do único meio pelo qual podemos ser reconciliados com Deus. A importância de aceitar Jesus como o único caminho para Deus
vai além da salvação pessoal. Ela afeta a forma como vivemos nossas vidas diariamente, como nos relacionamos com os outros e como encaramos a eternidade. Ao aceitar Jesus, não estamos apenas garantindo um lugar no céu, estamos entrando em um relacionamento vivo e pessoal com Deus, que transforma nosso coração, mente e alma. A salvação através de Jesus é um dom da graça divina, algo que não podemos ganhar com nossas próprias obras ou méritos. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos lembra: Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que nossa salvação é totalmente um ato de amor e misericórdia de Deus, acessível a todos que creem em Jesus. Entender que Jesus é o único caminho para Deus também nos motiva a compartilhar essa boa notícia com outros. Marcos capítulo 16, versículo 15, nos comissiona a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Sabendo que a salvação é encontrada somente em Cristo, somos chamados a ser embaixadores desse amor e dessa verdade, oferecendo a esperança do Evangelho a um mundo que desesperadamente precisa dela. Reconhecer Jesus Cristo como o único caminho para Deus não é uma limitação, mas a abertura para a verdadeira liberdade e vida eterna. É um convite para experimentar o amor incondicional de Deus, receber o perdão dos pecados e caminhar em uma nova vida de relação com o Criador, através do sacrifício redentor de seu Filho. Esse é o verdadeiro Evangelho, a boa notícia que transforma vidas e destinos eternos. E a quinta verdade é que você precisa receber Jesus como seu único Senhor e Salvador para morar no céu. Você precisa receber Jesus como seu Salvador e confessar isso com a sua boca. Veja o que a Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Essa instrução, encontrada em Romanos 10, versículos 9 e 10, destaca a simplicidade e a profundidade da fé cristã. Não se trata apenas de um conhecimento intelectual sobre Deus ou de seguir um conjunto de regras religiosas. Trata-se de uma relação pessoal e transformadora com Jesus Cristo, que começa com um ato de fé e confissão. Receber Jesus como Senhor e Salvador é o primeiro passo para uma jornada de fé que dura a vida inteira. Isso implica reconhecer nossa necessidade de salvação, nossa incapacidade de nos salvarmos por nossos próprios esforços ou boas obras, e a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz para pagar pelos nossos pecados. Quando confessamos com nossa boca e acreditamos em nosso coração que Jesus é Senhor, estamos declarando nossa total dependência dele para a salvação e nosso compromisso em segui-lo. Essa decisão de fé tem implicações eternas. João 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, afirma: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa da vida eterna não é uma esperança vaga para o futuro distante, é uma realidade presente para todos que estão em Cristo, garantindo não apenas uma existência futura com Deus, mas uma qualidade de vida transformada já neste mundo. Além disso, receber Jesus como Senhor e Salvador nos chama a uma vida de obediência e serviço. Filipenses 2, versículos 10 e 11, nos lembra que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Viver sob o senhorio de Cristo significa alinhar nossas vidas, valores e ações com sua vontade, buscando glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Portanto, a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador é o início de uma transformação radical. Ela nos leva do domínio das trevas para o reino da luz de Deus, do poder do pecado para a liberdade da justiça em Cristo e da morte espiritual para a vida eterna. É um convite para todos, independentemente do passado ou presente,
para entrar em um relacionamento vivo e eterno com o Deus vivo, através de seu Filho, Jesus Cristo. Encorajo cada um a refletir sobre essa verdade e a tomar a decisão de confiar em Jesus, não apenas como uma figura histórica ou um mestre moral, mas como o Senhor e Salvador pessoal. Ao fazer essa confissão de fé, você estará dando o passo mais importante de sua vida, entrando em uma jornada de fé, esperança e amor que dura pela eternidade. E agora, eu quero fazer uma oração de salvação junto com você. Você vai abrir o seu coração e orar junto comigo, ok? Deus está esperando ouvir da sua boca estas palavras. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que sou pecador e eu venho aqui reconhecer os meus pecados e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e que está vivo hoje. Por isso, eu abro o meu coração e te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ó, meu irmão, se você orou com sinceridade, pedindo para Jesus entrar na sua vida, a Bíblia diz que você foi salvo, não pelos seus esforços, mas pela fé, por meio da graça, que é um favor imerecido. Veja o que a Bíblia diz. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós nascemos na família de Deus através da obra sobrenatural do Espírito Santo, que habita em cada cristão. Isso se chama novo nascimento, e é apenas o começo de uma nova vida maravilhosa que Deus tem preparado para você. E para aprofundar esse relacionamento, agora você deve ler a sua Bíblia para conhecer melhor Jesus. Você deve falar com Deus em oração todos os dias, contar para as outras pessoas a respeito de Cristo e da mudança que Ele fez na sua vida, ter comunhão com cristãos em uma igreja, se possível, onde Jesus é pregado, e demonstrar a sua nova vida, a sua transformação, através do amor ao próximo. Este processo de crescimento e maturidade espiritual é conhecido como discipulado, onde nos tornamos mais semelhantes a Cristo em nosso pensar, falar e agir. A Bíblia, em 2 Pedro 3, versículo 18, nos incentiva a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso implica em um compromisso contínuo de aprender mais sobre quem Deus é e como Ele deseja que vivamos.